consolo isso aí para nós brasileiros, né? Eles falam que foi, entre aspas, um acidente. Isso mesmo. Isso aconteceu há muito tempo já. Depois da Segunda Guerra Mundial, para quem não sabe, né? É, os americanos começaram a correr atrás para tentar fabricar um míssil, um sistema de míssil de cruzeiro que não precisasse, olha bem, que não precisasse ser lançado de avião, como foi lançado em Hiroshima e Nagasaki. Então, na verdade, o que acontece? Os americanos, eles começaram a trabalhar no Snark. Era um míssil de cruzeiro que podia voar até 10 mil quilômetros e chegar e lançar no alvo certo. Só que, como todo o projeto inicial, eles não tinham ainda certeza de que ia dar certo. Só que lançaram. Esse míssil foi lançado da Flórida e ele tinha que cair ele tinha que cair na ilha de Ascensão, no Atlântico. Só que ninguém sabe como, né? Ele desviou e decidiu seguir, deu um pane no sistema, no cérebro do míssil, no sistema eletrônico. Ele acabou caindo na região no Brasil. É isso mesmo. Os gringos na época, eles colocaram até em jornais americanos, eles avisaram o Brasil que tinha acontecido esse incidente. E caiu no Brasil e foi numa região bem uma região bem desértica mesmo, assim, bem longe de qualquer cidade ou aldeia ou pessoas. Ele caiu no Maranhão, esse míssil. E aí na época até o Brasil falou, não, vamos, aí, como vocês estão vendo, saiu no jornal lá nos Estados Unidos, tudo noticiaram, avisaram os brasileiros. E na época, para vocês terem uma ideia, esse míssil ele começou a ser estudado, trabalhado nele, ele foi lançado mesmo em 1946, apenas um ano depois da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Então os americanos eles queriam o quê? Eles queriam um míssil de cruzeiro que não precisasse você sobrevoar, porque se os japoneses na época tivessem um sistema antimíssil, que seja um S-300 aí russo de hoje em dia, não teria como explodir essa bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, porque todo mundo sabe que, na verdade, ela foi lançada de cima do avião, né? Tanto a de Hiroshima como a de Nagasaki, né? Então eles queriam fazer esse míssil de cruzeiro. E aí aconteceu. Bom, voltando ao assunto, aí aconteceu, caiu no Brasil. Aí caiu no Maranhão, aí as autoridades brasileiras foram avisadas, aí falaram, né, que iam procurar o míssil, que iam atrás do míssil, que iam achar o míssil. Que isso? Ninguém nem ligou, não foram atrás. Aí só foi achar esse míssil, olha aí pra vocês, ó, 25 anos depois. Só para vocês terem uma noção. Por quê? Porque os brasileiros não foram atrás, não procuraram encontrar o míssil. Se na época, autoridades brasileiras, bom, aqui é Brasil, né? Então a gente já sabe mais ou menos como que é. Se na época, autoridades brasileiras, olha, foi encontrado em 27 de janeiro de 1983. Se na época, autoridades brasileiras tivessem tido a consciência, a inteligência de pegar esse míssil, estudar ele e trabalhar em cima dele, a gente hoje, com certeza, tínhamos uma tecnologia muito mais avançada, porque ali estava tudo, o início de muitos trabalhos de pesquisa, estava o começo de tudo, estava ali. Então o Brasil podia ter saído na frente. E para vocês terem uma ideia, esse míssil foi encontrado dia 27 de janeiro por acaso, por acidente. Só para vocês terem uma noção. Encontrar ele brasileiro. O Brasil, as autoridades brasileiras nunca colocaram um pessoal para procurar, sabe? Podia ter procurado o míssil, podia ter estudado o míssil. Para vocês terem uma noção, o Brasil conseguiu lançar o primeiro satélite, o primeiro foguete espacial agora em 2018, faz 6 meses atrás. Isso poderia ter acontecido nos anos 70, sei lá, nos anos 60 até, nos anos 70, se tivesse tido a inteligência de ter pego esse míssil e estudado esse míssil. Do mesmo jeito que o Brasil fez na Guerra das Malvinas. Claro que aqui foi muito mais fácil, né? Porque o avião inglês, todo mundo sabe essa história, o avião inglês não tinha mais combustível, teve que pousar aqui no Brasil. Aí o piloto inglês saiu, desceu do avião morrendo de medo, disse que tem pessoas que falam até que fez xixi nas calças,
de medo das autoridades brasileiras. E o Brasil tomou o avião, e tinha míssil no avião, e o Brasil pegou e não devolveu para a Inglaterra. Prendeu o piloto por alguns dias, depois soltou, daí mandou ele embora, só que o avião ficou no Brasil. E o Brasil estudou esses mísseis e deu uma cara nova até para a indústria bélica brasileira, né? Então tinha que ter feito isso lá atrás. Mas é passado, né? E já aconteceu, mas é muito interessante essa história aí. Eu queria dividir com vocês. O dia que o Brasil foi atacado acidentalmente por um míssil nuclear americano. Então a gente vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo aí, dá um like aí e assina o canal.